Olá, tudo bem? Vamos ao terceiro episódio da nossa série da reforma tributária. No episódio número 2, a gente viu toda a base legal, todo o arcabouço legal que vai ser promulgada essa reforma tributária. A gente viu o projeto de emenda constitucional, qual é a emenda constitucional que fala a respeito da reforma tributária, que é a 132, e qual é o contexto geral de mudanças que a gente vai ter nos tributos, como a criação do IBS, da CBS, do imposto seletivo e a extinção de outros tributos. Hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre modelo de tributação e sobre o IVA, que é o Índice de Valor Agregado. Então vamos lá. Falando sobre modelos de tributação. Por que é interessante ou importante a gente entender o modelo de tributação? Porque não existe somente um modelo hoje existente no mundo. Existe o modelo brasileiro, que ele vem de um modelo europeu, e existem outros modelos. Mas vamos focar naquilo hoje que é mais interessante para nós. Como eu acabei de falar, o modelo brasileiro de tributação atual, ele vem de qual modelo? Ele vai vir do modelo europeu. Europeu. Tá? Esse modelo de tributação, o que é importante nessa matéria? É entender o quê? Que o modelo de tributação, o europeu, ele tem uma tributação plurifásica. Isso quer dizer que todas as etapas da mercadoria até chegar ao consumidor final, ela tributa. Eu tributo da indústria para o comércio atacadista, por exemplo, ou para o comércio varejista e até o consumidor final. Então, no modelo de tributação europeu, que é o modelo que o Brasil hoje segue, eu vou ter tributação nessa etapa, eu vou ter tributação nessa etapa e eu vou ter tributação nessa etapa. E o que muda, então, desse modelo europeu que nós seguimos com a reforma tributária? Na realidade, agora a gente se aproxima mais ainda ao modelo europeu, porque na situação anterior, nós tínhamos várias situações: produtos monofásicos, substituição tributária, diferimento de imposto, uma não cumulatividade não plena, digamos assim, Ou seja, a gente deu um bom jeitinho brasileiro no modelo europeu. Com a reforma tributária, a gente se aproxima mais a esse modelo europeu, tendo como premissa essa tributação plurifásica. E o que essa tributação plurifásica ela traz para a gente? Que em cada etapa de tributação que eu vou ter um crédito e eu vou ter um débito. Ou seja, aquilo que eu compro, eu credito, e aquilo que eu vendo, eu debito. E por isso que eu pago somente sobre o valor agregado, que é a diferença entre a compra e a venda. Tá? Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Se eu compro um produto a R$1.000, tá? Digamos que a alíquota do IVA seja 20%. Então, eu vou ter um crédito de imposto aqui de R$200. Agora, se eu vendo esse mesmo produto por R$2.000, se o IVA é 20%, eu vou ter um débito de R$400. Crédito menos o débito vai me dar um valor a pagar de IVA de R$200. Que nada mais é, gente, sobre o valor agregado dessa diferença aqui. Qual é o valor agregado de 1.000 para 2.000? Não é exatamente R$1.000? E se eu pegar R$1.000, que é o valor agregado, e aplicar 20%, vai dar exatamente os R$200 que eu pago. Por isso que a gente chama o IVA de índice de valor agregado. Então eu acabo pagando um tributo sobre o valor agregado da operação. É uma tributação plurifásica, no qual eu tenho crédito e débito, e eu pago somente aquilo que realmente desembolso é sobre o valor agregado. Uma outra característica importante desse sistema e do IVA é o que a gente chama de critério da neutralidade. O que é importante nesse critério, tá? Hoje, na situação atual, nós temos diversos benefícios fiscais em estados que acabam fazendo com que, ao eu optar em ir para um estado ou ir para outro estado, eu olhe sempre a carga tributária. Ou seja, Santa Catarina tem o benefício da importação, eu estou no estado de São Paulo, vou para Santa Catarina em virtude da tributação. E quando a gente fala de um princípio da neutralidade, nesse sistema aqui, que vai ser o nosso sistema que
em tese, em teoria, a gente vai seguir com a reforma, a neutralidade ela vai vir muito em qual sentido? O tributo não pode ser o fator principal para uma tomada de decisão de um fato econômico. Ou seja, se eu opto em sair de São Paulo para ir para Santa Catarina, não deve ser a carga tributária o fator responsável por essa opção. Tem que ser a logística, tem que ser talvez os serviços prestados pela unidade portuária aqui do estado, caso seja um importador, ou centro de distribuição logísticos aqui são mais eficientes, ou seja, pelos serviços prestados e são concedidos ao consumidor. Tá? Então, por isso que é importante esse critério da neutralidade. A gente precisa entender que, com esse modelo, com o IVA, a gente vai ter o quê? Menos interferência do agente público, tá? Nessa tomada de decisão desse agente econômico. Tá? Por quê? Porque o agente público, o Estado, a União, os municípios vão ter uma tributação homogênea. E como eles vão ter uma tributação homogênea, eu, como empresário, não vou tomar a minha decisão apenas com base na tributação. Hoje tu toma e, ok, tu tá correto, se existe essa possibilidade, tu vai escolher um local no qual você paga menos imposto. Contudo, com a reforma tributária e com esse critério da neutralidade, a ideia é que a gente possa tomar essa decisão não tendo como foco principal a tributação. Sendo assim, a gente finaliza o nosso terceiro episódio a respeito da reforma tributária, falando a respeito dos modelos de tributação e do IVA, as características principais do IVA. Tá? Nos sigam para mais informações a respeito tributária em nossas redes sociais ou no nosso canal do YouTube. Até a próxima!